neto do político e militar Mário Andreasa e uma das vozes mais dissonantes do mercado editorial. A nossa entrevista de hoje é com Carlos Andreasa. Carlos, muito obrigada por nos receber aqui. Obrigado a você. Você se formou em jornalismo e foi logo trabalhar em editoras. Por quê? Eu sempre gostei de livro. O livro sempre foi uma coisa natural na minha casa. Minha mãe é uma grande leitora, a gente sempre teve biblioteca. Então, quando surgiu uma oportunidade de estágio numa editora, sem que eu tivesse feito jamais nenhum plano para isso, eu fui, comecei e nunca mais saí. Durante algum tempo eu me arrependi de não ter me dedicado ao jornalismo, de não ter trabalhado numa redação. Mas com o tempo o trabalho de editor, digamos assim, compensou, ou deu as respostas que eu precisava, inclusive publicando jornalistas e livros de reportagem. De alguma forma eu me apaziguei com esse meu passado de jornalista, com essa minha formação de jornalista e de alguma forma me mantém como jornalista, né? É uma das possíveis carreiras do editor, né? Quer dizer, você não precisa estudar letras, não precisa ser formado em literatura para ser editor. Acho que a formação de jornalista talvez seja a mais completa para ser editor. Então também tem esse desdobramento para quem está na faculdade de jornalismo, para quem está estudando, pensando nas possibilidades para uma carreira. O mercado editorial, sem dúvida nenhuma, é uma. Qual o papel do editor? Ele também é um educador? Ele é um educador. Inclusive eu bato sempre nessa tecla, né? Especialmente no Brasil. Um país em que a gente tem problemas seríssimos de educação, em que o poder público, que a educação pública não suprem as necessidades do jovem. O editor, sem dúvida nenhuma, no seu ofício, no momento em que ele escolhe o livro, no momento, inclusive, em que ele produz o livro, ele precisa pensar em como atingir, em como atrair, em como comunicar, falar com pessoas que normalmente não teriam acesso ao livro, em função dos problemas graves de educação. Então, sem dúvida nenhuma, o editor é um educador, e o papel do editor, num país como o Brasil, são vários papéis, mas talvez um dos mais importantes é fomentar, estimular e cultivar o debate. E como são feitas essas escolhas? Estamos aqui numa sala que você falou que são de vários livros recusados. O que define o sim e o não? Antes de tudo, obviamente, o prazer da leitura. É claro que o editor não pode ter o seu próprio gosto como baliza ou como a principal baliza, é uma delas. Então você precisa pensar no público para o qual você produz. Então, você tem que ser plural, encontrar, tentar preencher o máximo possível os campos de interesse do seu público leitor, né? Dito isso, é preciso gostar, né? Quer dizer, você achar que aquilo é legal, que aquilo pode fascinar, interessar, abrir algum caminho para alguém. Esse é um ponto fundamental. Em segundo lugar, e aí falando basicamente sobre autor brasileiro, é o momento em que você está, né? Isso é muito importante. Um livro de não ficção, num livro jornalístico, por exemplo, a escolha, se o livro for bom, se ele for interessante, a escolha certamente passará pelo crivo do momento, né? Quer dizer, será que esse livro é importante para ajudar a compreender? Será que ele levanta questões ou responde questões importantes relativas ao que a gente está enfrentando agora? Porque a gente não pode esquecer que, e no Brasil isso acontece às vezes, e é muito perigoso, que livro é entretenimento. Que leitura é prazer, né? É um momento em que é um momento de escape, de alguma maneira uma cultura acadêmica que dominou o fazer editorial, a compreensão do que seja o livro, transformou a leitura numa coisa séria, numa coisa para poucos, elitista, e a minha preocupação é exatamente o contrário, é tirar isso. Livro é para todo mundo, tem que ser prazeroso, histórias têm que ter personagens, tem que ter enredos legais, tem que ser divertido. Essa coisa fechada, angustiada, para poucos, para disputar prêmio, para patota, isso não soma nada para quem pretende. Porque qual é a minha grande preocupação hoje em dia, Gabi? Qual é o meu objetivo? Aumentar o público leitor, não da Record, público leitor brasileiro, que mais pessoas leiam livros e que, portanto, consumam livros. E você foi com uma fama de editor dos conservadores e liberais por ter publicado livros como esse aqui, do Olavo de Carvalho. Incomoda você essa claro fama? Que não. Primeiro, eu não estou nem aí.
Se eu tivesse preocupado com isso, eu estava em casa fazendo outra coisa, pescando. Faço o meu trabalho. Ainda que eu não, ainda que eventualmente eu não concordasse com o que diz, é impossível concordar com tudo que um autor diz. Isso não está em questão. O editor não é o autor não é o editor. O editor é o cara que deveria reconhecer a importância de dar voz às várias correntes de pensamento que existem dentro da legalidade. Tem 2 pilares fundamentais no meu trabalho, né? E que é muito natural na Record, porque a Record é assim. Primeiro, a liberdade individual, a compreensão da importância da liberdade. Segundo, o livre mercado. E essas 2 compreensões explicam tudo. Mas se não houvesse essa questão intelectual, política, a gente fica só com a questão do mercado. Como é que o Olavo de Carvalho estava subeditado? Não é que ele estivesse mal editado. Como é que ele estava publicado por editoras pequenas, sem alcance? Onde é que está a noção de mercado, de concorrência? Quer dizer, você pega um livro desse, você lança, vende 200, 300 mil exemplares. E é um deles, hein? Tem outros vendendo um incrível. Quer dizer, tem um nicho de mercado que as pessoas não exploram por questão de discordância ideológica. Um dos motivos pelos quais não publicam é ainda mais infantil e imaturo do que simplesmente uma birra ideológica. É medo. Medo da patrulha, medo do que o coleguinha vai pensar, medo do que o autor vai dizer, ele publica esse negócio. Se a pessoa não é capaz de compreender que isso é um simples, banal exercício de liberdade, da liberdade, está no lugar errado. E qual é o peso do sobrenome, já que o seu avô foi o ministro no período da ditadura? Isso já te gerou problemas? Ainda que eu não tivesse, Gabi, publicado nada disso, eu sou Andreasa. O Nelson Rodrigues disse, ninguém é Andreasa por acaso. Eu nasci assim, quer dizer, não há como lutar contra a sua, embora eu seja nascido em 1980, no final da ditadura, não tenha nada a ver com isso. Eu admiro imensamente meu avô, mas ainda que não, eu não devo nada à ditadura. Não ganhei nada com a ditadura. Aliás, só perdi. No mercado em que eu trabalho, eu só perdi. Não abriu porta nenhuma para mim, só fechou. Eu estou aqui hoje por méritos absolutamente individuais. E estou aqui porque preciso trabalhar, porque o dinheiro do que o Andreasa roubou, da Ponte, Niterói, da Transamazônica, eu nunca vi em lugar nenhum. Se alguém souber, me diz, porque eu estou aqui batalhando para pagar as contas. O livro é caro no Brasil? Não, é barato. É muito barato. Então, também é um tabu. Nós, no Brasil, não damos valor ao livro. E a consequência de não dar valor ao livro é que a gente acha que ele deve custar R$20, R$19, como se ele estivesse na árvore, para você ir lá e pegar, como se não tivesse uma cadeia produtiva imensa por trás daquilo. Então aqui, o livro é qualquer coisa. É a primeira coisa que a gente deixa de consumir num período de crise e a primeira coisa que a gente quer que seja de graça. Não funciona assim. A única possibilidade de você ter um mercado sustentável de livro no Brasil, em que o preço possa ser consistentemente barato, ou seja, sem ser subsidiado pela editora, porque é como é hoje, é aumentar a base de leitora. É você ter mais leitor. Não adianta você pensar que você tem um mercado consumidor de livro no Brasil que faz com que a tiragem média seja de 2.000, 3.000 livros. Enquanto você tiver isso, quando você produzir para essa tão pequena parcela da população, não tem como diminuir o preço do livro de forma sustentável. O enfrentamento é outro. Nós temos que encontrar meios de aumentar. E tem uma chance, hein? Tem uma garotada lendo agora como nunca antes. Eu, quando tinha 14, 15 anos, eu era um leitor, eu tinha pouquíssimos amigos, era quase uma coisa clandestina. Tinha pouquíssimos amigos com quem eu podia dividir esse troço. Hoje em dia eu vejo uma garotada, os livros que a gente chama de jovem adulto, vendendo uma barbaridade. Tem um público novo, é um fenômeno absolutamente novo em curso no mundo, no Brasil especificamente, e que eu estou fascinado por isso, porque eu vejo uma chance de captar o crescimento dessa garotada, o amadurecimento. O garoto que tem 15 anos, daqui a pouco vai ter 25. É um leitor em formação, dele não está pronto. Mas a gente nunca teve chance tão grande de expandir a base leitora como tem agora. E o que você acha da crítica literária hoje? Você vê que os cadernos literários estão acabando, né? O do Jornal Globo acabou, o Prosa. Só quem resiste é bravamente fazendo um trabalho consistente à Folha, Estadão também, mas a crítica literária aqui no Rio acabou. E a culpa é da crítica, que se voltou para si mesma, né? Você pegava um caderno como o Prosa, muito bem escrito, muito bem feito, mas estava falando para quem? Para quem estava falando daqueles livros? Para os seus pares, para a academia, para os professores universitários. Um exercício de poder.
né? Olha como eu consigo fazer uma crítica sofisticada e transformar esse livro, que é muito legal, num porre. Um trabalho de transformar o livro numa coisa chata. É raríssimo mas é raríssimo encontrar crítica literária que seja feita para o leitor. Para o leitor pensar, se o livro for bom, se o crítico achar o livro bom, cara, eu quero comprar esse livro, eu quero ler ele urgentemente. Não. Crítica é construção de vaidade para mostrar como a sua compreensão daquele livro é superior e para o leitor que coisa insuportável não consome. A consequência disso é a extinção dos espaços para crítica. Perdeu relevância. Hoje em dia, onde a crítica é atraente e vende livro? Na internet, nos blogs independentes. Às vezes eu fiz uma coisa inacreditável. Assim, você lança um livro, o livro não tem uma resenha em jornal, o livro é maravilhoso. Aí você pesquisa na internet, tem dezenas, às vezes centenas de resenhas muito legais e com comentários e com repercussão, gerando movimento, um mundo paralelo se criando para a venda de livro e a crítica como eu acho que deve ser. Pô, o livro é muito, assim, né, e com a linguagem acessível, né? O livro é muito legal por isso. E outra coisa, a capa é linda, é muito bem impresso, é gostoso, tem brilho, tem cheiro. As coisas que a gente gosta, é real, é concreto. As pessoas querem coisas concretas, querem se divertir. Chega de chatice. Carlos, você falou em brigar pelos seus autores. E vocês assinaram com Paulo César, que fez a biografia do Roberto Carlos, quando ainda estava tendo a discussão política do direito dos biografados e dos autores. Você estava afim de entrar nessa briga e publicar independente de qual fosse a resolução? A gente teria entrado na briga. Nós entramos em algumas brigas. Justamente porque entramos, por exemplo, na biografia do Dirceu, no livro da Malu Gaspar sobre o Ike Batista, sobre o Grupo X, antes mesmo da resolução do Supremo, quando houve a comoção relativa ao Procure Saber, aquele movimento capitaneado, no caso, pelo Roberto Carlos, mas com Chico Buarque, Caetano Veloso, com esses antigos defensores da liberdade, né, que em algum momento titubearam, né? Quando a sociedade reagiu barbaramente àquilo, quer dizer, dizendo nós não aceitamos isso, e paralelamente, como nós vimos publicando sem tutela, com liberdade, comprando briga e as coisas funcionando, livros que em condições normais seriam censuráveis, ficou claro para a gente, eu falo para a gente porque eu me incluo num pensamento que é da Record, de que independentemente do que o Supremo decidisse, a briga estava ganha. O que o Supremo decidiu é que não há mais censura prévia, é que eu não sou obrigado a submeter um livro sobre a você antes de ser publicado. Ele precisa ganhar a vida pública, você se incomodar com ele ter alguma coisa contra você. E aí você processa, e se você tiver razão, você vai ganhar. O editor precisa ter essa responsabilidade, não é um vale tudo, muito pelo contrário. Tem que ter mais cuidado ainda do que nós já tínhamos na hora de publicar, para honrar o voto da ministra Carmen Lúcia, né? A liberdade representa eterna vigilância, né? Representa, a meu ver, tanto mais responsabilidade. Estamos vivendo em um país em crise e com uma polarização enorme. Como você vê os desafios e as perspectivas do mercado editorial para os próximos anos? O país está muito doente, né? O modo como as pessoas reagem, agora as pessoas cospem, normalizou a escatologia, né? Outro dia uma mulher defecou na foto de um político. Quer dizer, esse nível de discurso eu não compreendo. E ele violenta o trabalho do editor, né? Quer dizer, de alguma forma nós estamos falidos. Nós não conseguimos elevar com o trabalho intelectual que a gente faz a qualidade do debate público. O debate público no Brasil não existe. É fla-flu, é ódio, é raiva, não há nenhuma tentativa de convencimento, você fala para convertido. O papel do mercado editorial hoje, sempre em certo sentido, mas sobretudo num momento como esse de crise, é oferecer equilíbrio. Equilíbrio, que é o que falta. Ponderação, dissenso, pesos e contrapesos, né? Lembrar
que as instituições estão funcionando no Brasil, que as coisas funcionam, que o Supremo e a Justiça de modo geral está ativa e com liberdade, a imprensa é livre, pode não gostar do que o cara diz, mas é livre. Então, a situação é muito ruim, mas o Brasil é uma democracia em pleno funcionamento. Dizer que não é assim é uma estratégia narrativa para se proteger de alguma coisa, sei lá o quê, mas não é a verdade. Não é a verdade. É preciso ter equilíbrio. Todo mundo precisa ter equilíbrio num momento como esse, para enfrentar uma crise como essa, que não foi criada por nós. Né? Não fomos nós que criamos. Nós estamos trabalhando no nosso dia a dia, batalhando. A gente quer que o país vá para frente, né? Que o país prospere. Como nós temos uma crise que tem fundamento econômico também, e também crise econômica não acontece por acaso, né? Se nós temos uma crise, um ambiente recessivo, o consumo baixando, a primeira coisa que para de vender é livro, é entretenimento e, nesse ambiente, primeiro livro. Então, os próximos anos para o Brasil vão ser muito difíceis e para o mercado livreiro muito mais, muito difícil. Porque a gente está vivendo um momento em que a pessoa está optando entre comprar carne ou não. Essa é a verdade. Hoje o desemprego bateu o recorde na curva histórica dele. Então, como defender o livro? Né? Tem que continuar fazendo bons livros. Você não vai vender livro ruim. Mas tem que se preparar para uns anos aí, eu diria 2, 3 anos muito ruins, muito duros, muito negativos para a economia, para o Brasil de modo geral, para o ambiente das ideias, sem dúvida nenhuma. Eu sou um pessimista pessimista nas ideias e otimista na ação, né? Que é até uma ideia gramsciana, né? É uma ideia de esquerda, mas que tem a sua importância nesse caso. A gente tem que continuar fazendo a nossa parte, enfrentando os desafios que são imensos e ver se a gente consegue botar a cabeça para fora, certamente não tão rápido. Carlos, muito obrigada pela sua entrevista, foi um prazer. Eu que agradeço, conte comigo, é só me chamar. Obrigado.